E depois da pausa para as seleções nacionais, estão de regresso os campeonatos das principais ligas europeias. Neste vídeo vamos falar do campeonato português, do campeonato espanhol e também do campeonato inglês. 2 jogos por cada campeonato totalizam 6 previsões para este fim de semana. Primeiro, não se esqueçam de subscrever o canal, dar aquele likezinho no vídeo e as nossas redes sociais da Academia estão todas em baixo na descrição. Avançamos para o site academiadasapostas.com, um site onde vocês têm todas as estatísticas espalhadas por todos os campeonatos na Europa e não só, também espalhados por todo o mundo. De realçar o menu horizontal do nosso site, onde vocês têm acesso às melhores casas de apostas. Todas as casas que estão na Academia são casas licenciadas e atenção, podem carregar numa das casas, ter acesso a toda a informação sobre as mesmas e ter lá o link e o código para vocês se registarem através da Academia e ao fazerem isso estão claramente a apoiar o nosso projeto. Portanto, é só carregar numa das casas, ter lá o código e o link para vocês se registarem. Vamos avançar para o Campeonato Português. Campeonato Português que começa já sexta-feira. Benfica vai receber a equipa do Santa Clara. Mas nós fomos à procura de 2 jogos com as odds interessantes para que vocês possam avaliar aquilo que será a nossa sugestão e depois partirem para a vossa aposta deste fim de semana. 2 jogos do Campeonato Português. Fomos ver primeiro o Moreirense que vai receber em Moreira de Cónegos a equipa do Rio Ave. 2 equipas que Moreirense começa muito bem o campeonato, mas chega ao último jogo da jornada e perde em Barcelos por 2-0 frente à equipa do Gil Vicente. E por outro lado, olhar para o Rio Ave enquanto visitante. Rio Ave que empata 3 golos com a Arouca e aqui tem golos marcados, mas não só fora, mas também como em casa tem esta necessidade de marcar golos, mas não vai além de empate. Já o Moreirense em casa 2-0 ao Vitória e 2-1 ao Alverca. Indicadores que em casa o Moreirense também sofre golos, mas aqui o grande indicador vai para a equipa do Rio Ave que consegue marcar golos fora de casa. Olhando para estes registros numa fase embrionária do nosso campeonato, fomos à procura de uma odd que fosse ao encontro daquilo que são as nossas previsões e na Solverde, ao abrir a ficha do Moreirense Rio Ave, nós não fomos para o mercado 1x2, mas acreditamos que o jogo entre o Moreirense e o Rio Ave, ambas as equipas marcam, tem uma odd de 1,77. Portanto, esta é a nossa sugestão. Rio Ave, Moreirense, ambas as equipas marcam. No segundo jogo, olhamos para o Famalicão Sporting. É um bom jogo, será certamente um dos jogos mais importantes da nossa jornada e este fim de semana. O Famalicão que está aqui numa fase inicial do campeonato bastante positivo. O Famalicão tem apenas um empate em casa com o Gil Vicente a 0 bolas. E atenção que o fator Famalicão, temos que olhar para a situação de visitado. A equipa da casa e o Sporting a jogar fora. Sporting que perdeu frente à equipa do Futebol Clube do Porto por 2-1, tendo aqui um bom registro a equipa de Rui Borges. Portanto, a situação aqui, vocês poderiam ir para golos ou para o mercado 1x2. Na nossa perspectiva, será muito difícil a equipa do Sporting ter 2 derrotas consecutivas, ou seja, o Sporting depois de perder em casa frente ao Porto, vai certamente querer limpar esta derrota, mas atenção que o Famalicão está muito bem esta temporada. Olhando para o Sporting que vai então a Famalicão, a vitória do Sporting está a 1,40, eu acho que é uma excelente odd, não só para uma simples, mas também para uma combinada. Acredito que ambas as equipas marcam, possa ser uma aposta, não digo segura, mas dentro daquilo que é a normalidade, a 1,85, e depois temos o over a 1,67. Se fosse uma aposta com um pouquinho mais de risco, eu iria para ambas as equipas marcam. Vou ser mais conservador nesta aposta, a meu ver,
e a vitória do Sporting está a 1,40. Repito, eu acredito que o Sporting não tenha 2 derrotas consecutivas e vou para a vitória do Sporting com uma odd de 1,40. Vamos avançar para o Campeonato Espanhol, portanto já abrir aqui a aba da La Liga. Campeonato Espanhol, vamos ter também aqui alguns jogos interessantes, olhar também para as equipas grandes. O Real Madrid vai a San Sebastián defrontar a Real Sociedade. O próprio Barcelona vai defrontar o Valência que tem estado bem neste início de temporada. E o Atlético vai receber a equipa do Villarreal. Olhando aqui para o Campeonato Espanhol, fomos também à procura de jogos que nos dessem odds muito interessantes. Retafe vai jogar frente ao Real Oviedo. Retafe que tem a derrota frente ao Valência por 3-0. Tem também esta vitória fora com o Sevilha e tem a vitória fora com o Celta de Vigo. Há aqui um pormenor muito interessante que Retafe vai jogar a primeira vez em sua casa perante os seus adeptos, uma equipa que tem já 6 pontos em 2 deslocações, Sevilha e Celta de Vigo. O Real Oviedo realmente aqui uma vitória em casa frente à Real Sociedade, perde com o Real Madrid e também perde na deslocação ao Villarreal. Oviedo, olhando para a situação de visitante, tem então a derrota, só um jogo com a derrota frente ao Villarreal. Olhando aqui para as odds do Retafe com o Real Oviedo, vocês também poderiam olhar um pouco para a situação de golos, mas eu acho que é um momento especial para o Retafe, uma boa equipa que vai jogar pela primeira vez em casa e eu acredito que o Retafe vai vencer o jogo e a odd está a 1,91, é uma excelente odd para seguirem então a equipa do Retafe. O segundo jogo, fomos para o Celta de Vigo, que vai defrontar a equipa do Girona. Celta de Vigo em casa tem 2 empates a 1 bola e na deslocação ao Mallorca também empatou a 1 bola. Mas o indicador do Girona é realmente muito negativo. O Girona que conta só com derrotas, tem também goleadas frente à equipa do Villarreal e creio que numa deslocação ainda torna mais difícil esta equipa do Girona poder chegar a Vigo e impor o seu futebol. Portanto, eu acredito que entre o Celta de Vigo e o Girona, se formos à procura da odd com o valor para este jogo, eu acredito que o Celta de Vigo vai vencer a partida. A odd está a 1,65, portanto a nossa previsão vai para a vitória do Celta de Vigo. Passamos agora para o melhor campeonato do mundo, portanto a Premier League, e quais os jogos deste fim de semana. Temos muitos. Claro que cabeça de cartaz será o Manchester City, que vai receber a equipa de Ruben Amorim, o Manchester United, mas nós não fomos para esse jogo. Quais os jogos que nós escolhemos para a Premier League? Primeiro, Brentford, que vai receber a equipa do Chelsea. Olhando para as duas equipas, o Brentford, nesta situação, na condição de jogar em casa, o Brentford tem aqui a vitória frente ao Aston Villa e tem aqui 2 deslocações, Sunderland e Bournemouth. Brentford que também, se não estou em erro, sim, no dia 18/8 visitou a equipa do Nottingham Forest, a apontar aqui o golo fora do Brentford, e na vitória do Bournemouth o Brentford marcou 2 golos. Em casa o Brentford venceu o Aston Villa, assim é que está certo. Portanto, em casa o Brentford tem o jogo com o Aston Villa por 1-0 e depois fora, sim, aquilo que eu estava a dizer, fui olhar mais para a capacidade do golo, mas olhar aqui para o Brentford a jogar em casa, que também marcou o golo e ganhou ao Aston Villa. Agora sim, olhando para o fator visitante em relação ao Chelsea, o Chelsea começou muito bem esta reta da Premier League, apesar de ter aqui um empate nesta reta inicial a 0 bolas com o Crystal Palace. O Chelsea fora venceu o West Ham por 5-1, portanto 5 golos, e aqui tem a vitória com o Fulham em casa. Mas olhar um pouquinho para aquilo que o Chelsea pode fazer fora, e estamos aqui a falar de golos. Eu acredito que o Brentford em casa será uma equipa forte e que eu acredito que o Brentford possa marcar um golo.
sabendo que para mim o Chelsea é a equipa com probabilidades de vencer o Brentford mesmo em sua casa, mas se eu acredito que o Brentford possa marcar um golo, acredito que por parte do Chelsea pode haver essa resposta. E então, no mercado de golos, eu fui para o over 2.5 a 1.65. Até porque ambas as equipas marcam, está a 1.60 e o over está a 1.65. Acho que vale esse pequeno risco. Over 2.5 no Brentford, que vai receber então a equipa do Chelsea. No último jogo que eu escolhi, Crystal Palace, que vai receber a equipa do Sunderland. Aqui o contexto é um pouco idêntico àquilo que foi o último jogo, mas temos que olhar sempre àquilo que as equipas estão a fazer. O Crystal Palace, que tem aqui uma zona europeia, que podemos olhar um pouco para isso, mas quero-me concentrar naquilo que é o Crystal Palace na Premier League. Apesar de ter aqui esta vitória fora por 3-0 ao Aston Villa, Crystal Palace que empata em casa com o Nottingham Forest, equipa da casa marca um golo. Vocês já sabem onde é que eu quero chegar. Marca um golo, apesar que tem aqui um empate. Claro que aqui na competição europeia também tem uma vitória em casa por 1-0, mas olhar para o Crystal Palace nessa expectativa que em casa possa então fazer golos. O Sunderland que começa muito bem o campeonato, 3-0 ao West Ham em casa, mas depois o Sunderland vai ao terreno do Burnley e perde por 2-0. A Sunderland que recupera esse resultado para a Premier League e vence o Brentford por 2-1. E eu creio que na Premier League temos que olhar sempre para aquilo que são os golos, e aquele contexto que eu falei do jogo do Chelsea. Eu acredito também neste jogo, acredito que o Sunderland possa marcar um golinho em casa do Crystal Palace, o que irá gerar uma reação por parte da equipa da casa, mas Sunderland que também pode surpreender com mais do que um golo. Nessa perspectiva, lá está, ambas as equipas marcam, está a 1.85, mas o over está a 1.90. Portanto, meus amigos, a nossa previsão para este jogo, Crystal Palace com Sunderland, vamos para o over 2.5 com uma odd de 1.90. Portanto, ficam aqui 6 jogos, 2 para o campeonato português, 2 para o campeonato espanhol e 2 para o campeonato inglês. Espero que batam certas as nossas previsões. Desejo também a vocês boa sorte para este fim de semana. Não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante, dar o likezinho, e as nossas redes sociais estão todas aí na descrição. Para a semana, estamos cá novamente.